E aí, gente, bom dia, tudo bem? Ontem nós falamos sobre mentalidade, né? Falamos um pouquinho sobre mentalidade, sobre locus de controle interno e locus de controle externo. Locus de controle interno é aquela pessoa que acredita que as próprias atitudes dela, elas vão produzir um resultado para o futuro dela. Ela acredita que ela tem na mão a chave, né, as possibilidades para ela alterar a realidade dela. Locus de controle externo é a pessoa que acredita que são fatores externos que alteram, né, que vão produzir o resultado na vida daquela pessoa. Mas eu queria falar hoje que existe um terceiro tipo de locus de mentalidade, né, um locus de controle, que eu vou chamar de locus de controle transcendental. Esse locus de controle transcendental é aquela pessoa que sonha, é o locus do sonhador. Aquela pessoa que sonha não no sentido de dormir e ter algum sonho, mas a pessoa que projeta alguma coisa grande, que tem um sonho de realização, que ela se coloca na condição de receber aquilo que ela sonha. Ela tem um ideal de futuro e ela se posiciona na condição de estar chegando lá. É a pessoa que antes dela ter chegado no resultado que ela deseja, ela já se imagina naquela condição. É aquele funcionário que ele entra numa empresa e já se projeta que daqui a determinado tempo ele quer estar sendo um gerente da empresa, ele quer se tornar um diretor daquela empresa e ele já começa a se imaginar naquela condição. Esse locus, essa mentalidade que a gente vai chamar aqui de transcendental por quê? Porque ela transcende, né? Ela sai além da personalidade daquela pessoa, além do que é externo, ela evolui além do controle que ela tem na mão do futuro. Ela sonha, ela se projeta. E é interessante a gente imaginar, a gente pensar, a gente entender que as grandes pessoas que produziram grandes coisas, primeiro elas se viram lá, antes de chegar no lugar onde elas estiveram. Existem pessoas que chamam esse tipo de mentalidade de lei da atração, né? Existem pessoas que chamam esse tipo de mentalidade do sonhador, daquele que sonha. E existe uma forma de chamar isso também, chama fé. A Bíblia chama esse tipo de mentalidade da mentalidade de fé, daquela pessoa que ela acredita que vai chegar mesmo antes de ter chegado, né? A fé é isso. A fé é a convicção daquilo que se espera, né? A certeza daquilo que não vê. A pessoa sabe que vai acontecer mesmo antes de acontecer. Isso é a fé. Essa é a mentalidade transcendental, que vai além do controle, daquele controle interno, vai além do controle externo. É a mentalidade da fé. É a mentalidade que a gente precisa desenvolver. Para nós conseguirmos chegar em um objetivo, o ideal, o desejável é que a gente consiga se imaginar lá antes de ter chegado. Se você que está me ouvindo quer ser o dono de uma empresa, quer ser um empresário, quer ser um empreendedor, se imagine lá. Começa a fechar os olhos, fecha os seus olhos e começa a se imaginar naquela condição. Começa a imaginar como você agiria se você já estivesse lá. Se você quer ser um gerente, um administrador, independente qual seja o seu sonho, você quer ser um pregador, se você quer ser um pastor, independente qual seja o seu sonho, começa a se imaginar naquela condição. Se você quer ser o presidente da República, se imagina entrando no Palácio do Planalto, sentando na cadeira do presidente. Essa é a mentalidade transcendental. Esse é o locus de controle transcendental, aquele que transcende. Tá? Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha somado na sua vida aí esse conhecimento. Tá? Tudo de bom. Abraço.